Obrigado, Maico. Amém. Acharam? Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 1. A minha versão é atualizada, tá? Almeida atualizada. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro, e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disseram-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para a casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Esse texto, ele está dentro do contexto que eu venho trazendo às quartas-feiras para vocês, que quando nós passamos ou temos a experiência de uma manifestação de Jesus, ela muda a nossa vida. E o tema destas quartas-feiras está em Atos capítulo 1, versículo 3, que Jesus, ele deu provas, provas contundentes, inequívocas. Coloca o versículo, não lembro direito a palavra. Ele deu provas quais? A palavra do? Não lembra também? Acho que é indiscutíveis a palavra. Atos 1, 3.
apresentou-se vivo com muitas provas incontestáveis. Quase. Provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Jesus, ele aparece, quando Jesus se manifesta, essa glória, ela é uma prova incontestável. Experiências falam mais do que teoria. Experiências. Nós não pregamos a Bíblia para que as pessoas creiam somente na Bíblia, creiam somente na palavra. Nós pregamos para que as pessoas creiam na palavra, porque a palavra diz que ele ainda se manifesta. Porque a palavra diz que ele está vivo. Então não tem como crer na palavra e não crer em manifestações que a palavra ensina. Então, Jesus, ele se manifesta para dar prova incontestável de que ele está vivo. E é essa prova que eu quero que vocês tenham. Eu quero que vocês tenham certeza da fé que vocês têm. Talvez vocês tenham 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos de igreja. Mas quais experiências vocês já tiveram? Quais experiências que faz com que você hoje dê a vida para Cristo? Se Ele dissesse assim, larga tudo e vai me servir, você iria? Porque você fala assim, eu tive essa experiência e eu sei que é verdade. Eu sei que aquilo que eu aprendi, aquilo que eu creio é verdade. Ou seja, tudo é perda nessa vida, tudo vai ficar um dia. Portanto, se o Senhor chamar, se o Senhor pedir, se o Senhor ordenar, nós temos que estar preparados para abrir mão de tudo. Sim ou não? Agora eu digo para vocês, quem não tem experiência com Deus sempre questiona a voz de Deus. Será que é Deus mesmo? Será que é da minha cabeça? Será que Ele... Porque normalmente Deus está pedindo para a gente fazer aquilo que a gente não quer fazer. E aí, como nós não temos experiência com Deus, seja na palavra ou na manifestação, e aí a gente tem essa dificuldade. Mas Maria, ela estava cega. É o momento da vida em que Maria estava perdida. E por que Maria precisava ver Jesus? Porque Maria não tinha esperança aqui. Em Lucas, olha a Bíblia, abra a Bíblia de vocês em Lucas 8. Deixa eu colocar aqui uma marca-texto. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 1. Marcos e Lucas. Lucas 8. Diz assim: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Aqui está contando algumas das mulheres que seguiam Jesus. Maria, Madalena, Joana e Susana. E diz aqui que Maria Madalena saiu dela 7 espíritos, 7 demônios. Quem já ouviu aqui falar que Maria era prostituta? Levanta a mão. Quem acha que Maria era prostituta, fica com a mão levantada. Ou quem sabia que não, Maria não era prostituta, levanta a mão.
A Bíblia não fala que Maria Madalena ela era prostituta. A confusão que há é que há um outro texto que a Bíblia diz que uma mulher, uma prostituta veio até Jesus, mas não fala o nome dela. E muitos dizem que ela era, aquela mulher, aquela prostituta, era Maria Madalena. Mas a Bíblia não fala isso. Agora, o que a Bíblia fala é que Maria Madalena, ela tinha 7 demônios. E essa mulher, Maria Madalena, o nome dela é Maria. Madalena é por causa do lugar de onde ela era. A cidade dela era Magdala. Maria de Magdala. Então ela era Maria da cidade de Magdala. Por isso que ficou Maria Madalena. A cidade de Magdala era uma cidade próxima ali ao mar da Galileia, onde Jesus chamou os discípulos dele. Então Maria, ela era daquela região norte. A região que fazia divisa com os gentios. Aquela região onde Jesus começou o ministério dele. A região onde, perto ali de onde ele nasceu, de Nazaré. E depois de Nazaré, ele foi para Betsaida. E dali ele começou na Galileia com os seus discípulos. Tanto que aqui em Lucas 8, vocês viram que diz que Jesus foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Então, provavelmente, em alguma dessas cidades, dessas aldeias aqui que Lucas fala, ele chega até Maria de Magdala. E essa cidade que Maria era, Magdala, era uma cidade importante no sentido do comércio, de peixes. Portanto, provavelmente, Maria Madalena, ela tinha uma condição financeira. Quem assistiu aqui The Chosen, eu não lembro, mas acho que lá não mostra que ela era uma mulher que tinha uma condição, que ajudava Jesus financeiramente. Mas o texto aqui mostra que Maria Madalena, ela seguia Jesus e ela prestava assistência a Jesus. Não é prestar assistência cozinhando, passando e servindo. Ela prestava assistência financeira. Então, porque ela era de uma cidade importante. Portanto, Jesus ele tinha algo especial para Maria Madalena. Jesus, quando ele encontrou Maria Madalena, ela era uma mulher possessa. Alguns estudiosos dizem que esses 7 demônios não é literal. Não é literalmente, olha, quantos demônios tem aí? Somos 7. Algumas interpretações dizem que o 7 é o número da plenitude. Então a ideia é que ela estava plenamente possuída, plenamente possessa. Ela estava provavelmente como aquele homem que estava lá no cemitério. Ela estava como aquele homem, como chama o nome dele? O gadareno. Porque quando Jesus chega na cidade de Gadara, o gadareno ele não tem o controle de si mesmo. Quem vai até Jesus e fala com Jesus são os demônios. Significa então que o gadareno ele estava plenamente possuído. A ideia então é que o texto quer dizer que Maria Madalena estava também totalmente, plenamente possuída, a ponto de perder a consciência. Então, existem pessoas que elas são oprimidas por demônios, mas não ficam possuídas. Existem pessoas que elas são oprimidas e o demônio possui elas. E sai delas, volta a ter controle delas. E existem pessoas que os demônios possuem elas e a pessoa perde o controle totalmente. Algumas dessas pessoas chegam a ficar loucas. Às vezes você olha uma pessoa e você fala assim, essa pessoa ela está louca. Ela não fala nada com nada, só que na verdade algumas dessas pessoas ela está possessa. Tão possessa que o demônio tomou conta da mente da pessoa. A pessoa não fala nada com nada, mas tem um demônio lá. Já ouvi relatos de pessoas que vão fazer trabalhos em lugares psiquiátricos, que as pessoas estão lá em locais psiquiátricos, que as pessoas estão tremendamente... Parece que ela fala assim, essa pessoa está maluca, está louca. Mas quando começa a orar, manifesta, fala na boca da pessoa que está lá. Então a ideia aqui era que Maria Madalena estava
aos olhos nossos hoje, uma pessoa totalmente louca. Mas ela estava plenamente possuída. E aí então Jesus liberta ela. Liberta completamente. E aí ela devota a vida dela a Jesus. Ela passa a seguir Jesus aonde Jesus ia. E sabe o que é interessante aqui? Que, por exemplo, olha só, Joana, mulher de Cusa. Eram mulheres casadas, algumas que seguiam Jesus. Às vezes a gente fala assim, não, quando a gente casa, não dá mais para seguir Jesus. Quem será que cozinhava para Cusa? Quem passava as roupas de Cusa? Provavelmente, se o texto aqui diz, né? Provavelmente, se elas prestavam assistência a Jesus com os seus bens, provavelmente Cusa devia ter empregada, né? Provavelmente Cusa tinha outras mulheres e a mulher dele, ela era como Maria. Ela era como Maria que estava aos pés de Jesus. Mas é interessante que a mulher de Cusa preferia estar aos pés de Jesus, seguir Jesus aonde Jesus ia, do que ficar em casa coordenando as empregadas. Não é porque ela tinha empregada que ela não fazia as coisas. Ela poderia escolher ficar em casa e coordenando tudo. Limpa aqui, limpa ali, faz aqui, faz aqui. Estou cuidando da minha casa, do meu marido. Mas não, o texto não diz que ela dormia fora de casa ou não dormia fora de casa, mas o texto diz que elas seguiam Jesus e elas prestavam assistência a Jesus. E tanto que criou um laço dessas mulheres com Jesus, e Maria Madalena é uma delas, que quando Jesus estava crucificado, em João capítulo 19, lá estavam elas, aos pés da cruz. Foram até o final com ele. Agora imagine elas olhando ele, perdendo a vida naquela cruz, e provavelmente pensando, acabou. Foi para isso? Terminou aqui, deu nisso? Eu achei que era ele que ia trazer esperança para Israel. Eu achei que agora ia mudar, eu achei que agora viria a libertação e Roma, a cruz acabou, chorando. Falei, não, alguma coisa vai acontecer. Ele abriu o mar. Não abriu o mar não, ele andou por sobre as águas. Ele multiplicou o pão. Ele levantou o paralítico, ele abriu os olhos do cego. Fica olhando que alguma coisa vai acontecer com essa cruz. O céu vai abrir, vai vir uma voz, vai vir um anjo. Ele não vai morrer, é impossível. E aí chegou 6h, ele disse, Pai, eu entrego o teu espírito, e aí fica ali em volta, fala assim, meu Deus, e aí tiram o corpo dele, vai acompanhando, e fala assim, aí não vai levantar, e vai, coloca dentro de uma caverna, e põe uma pedra. Assim, Quantas vezes a gente não coloca uma pedra na nossa promessa? Quantas vezes a gente vê a nossa promessa morrendo numa cruz, e a gente vai pensando, mas morreu mesmo, não vai acontecer nada, e a gente vai acompanhando, até colocar a pedra, e a gente fala, daí não vai sair mais nada. Foi colocado a pedra, não tem mais resposta, não tem mais saída. Foi o que Maria achou. Só que Maria não podia ficar lá, então ela foi embora. Porque o sábado era o dia que eles tinham que guardar o sábado. Mas aí então, no primeiro dia da semana, na verdade o domingo para eles o sábado era do nascer do sol até o pôr do sol. Mas Maria não podia ir lá de noite. Ela podia, depois que pôr o sol, ela já poderia ir lá, mas estava escuro. Então ela espera amanhecer o dia. Ou seja, provavelmente, talvez Maria nem dormiu, né? Talvez nem dormiu. Só ficou esperando
fica claro, o dia clarear. Então, 4 da manhã, 5 da manhã, Maria vai até o sepulcro. E a pedra não está na porta. A pedra não está ali. E aí ela já fica preocupada. Porque ela entra lá dentro e ela vê que o corpo de Jesus não está lá. E aí ela vai correndo e fala para os apóstolos: olha, o corpo não está lá. Diz que eles saem correndo. É um versículo bobo aqui, né? Apostando corrida, João falando. E o João falou aqui que ele chegou antes do que Pedro. Pedro chegou antes. João chegou antes do que Pedro. Só que quando chegou, João chegou, mas não entrou. Pedro chegou depois e logo entrou. E aí o texto diz que eles creram, porque estava escrito nas Escrituras. E eles foram embora, e Maria ficou chorando. Pense só, queridos. Às vezes nós choramos com a tumba aberta. A tumba está aberta e a gente está chorando. Jesus já não estava mais lá. A tumba estava aberta. Ou seja, a gente chora quando fechou. Não tem mais esperança. E aí agora você volta lá e está aberta. E você continua chorando. A gente chora porque fecha e depois chora porque está aberto. Porque a gente tem dificuldade de enxergar as coisas espirituais. A gente olha quando fecha a tumba e fala: morreu, não tem mais esperança. Agora, quando a tumba está aberta, a gente fala: não está aqui o corpo, levaram o corpo. Porque a gente não enxerga com os olhos espirituais. Então a tumba está aberta, mas Maria está chorando. E aí Maria entra lá dentro da tumba. Sabe, eu acredito que tem gente que é meio supersticiosa. Eu acredito que teria gente que teria medo de entrar na tumba. O quê? Estava um caixão aqui, estava um morto aqui. Queridos, ela queria o defunto. De todo jeito. Foi procurando um defunto, que ela encontrou um vivo. Às vezes a gente desiste dos defuntos. Às vezes a gente desiste das nossas promessas, porque para nós elas são um defunto. Você, eu não vou atrás dessa promessa, eu não vou crer mais nessa promessa, porque ela é um defunto para mim. Mas Maria, ela queria o defunto dela de todo jeito. Eu não vou desistir, ainda que esteja morto, ainda que não sirva, ainda que seja só um defunto, mas eu quero o meu defunto. Porque se ela não quisesse o defunto, ela tinha ido embora. Mas ela entrou naquela caverna procurando o defunto dela. E o que ela achou? 2 anjos sentados lá. Um à cabeceira e um aos pés e o outro à cabeceira. É incrível, né, irmãos? Aonde está Jesus, seres angelicais estão também. Como os anjos apareceram quando Jesus nasceu, e parece que houve um coro celestial dos anjos anunciando aos pastores: vão anunciar que o Salvador nasceu. E agora Jesus não estava mais ali, mas tinha 2 anjos no sepulcro. E Maria vem, e o anjo fala assim: por que choras? Por que choras? É como que ele está dizendo assim: por que motivo você está chorando? É como que não tem motivo. Mas eu entendo. Eu entendo que às vezes a Lauren vem e eu falo assim: mas por que você está chorando? Pai. Por que você está chorando? Porque a criança não entende como a gente entende. Então o anjo fala assim: por que você chora? Porque
a gente tem uma mentalidade de criança espiritual. Mas o anjo sabe, o anjo não tem fé, o anjo vê. Então o anjo fala assim: por que choras? E aí diz que ela vira para trás e está lá Jesus, mas ela não o reconhece. E aí Jesus fala o que para ela? A mesma coisa que os anjos falaram: por que choras? E aí ela acha que Jesus era o jardineiro. Mas a gente acha que é o médico, acha que é um advogado, acha que é... Mas não, é Jesus. Como assim, pastor? O que o senhor está querendo dizer? Às vezes a gente está procurando o nosso defunto, a gente está precisando do nosso milagre, e a gente não reconhece Jesus. Não reconhece o sonho: ah não, isso aí foi da minha cabeça. Não reconhece o milagre: ah não, foi o remédio que eu tomei, foi a cirurgia que eu fiz. Ah não, já era esperado que isso acontecesse. A gente não vê que é Jesus. Mas sabe o que é interessante? Eu acredito que Jesus não queria. Não queria que... Se Jesus quisesse, quando ela virasse, ela ia ver e ia reconhecer ele. Mas Jesus testou ela. Testou. E quando Jesus testou, aí diz que ele falou com ela: por que choras, mulher? E aí diz que ela reconheceu. Olha só o versículo. Ele diz, versículo 15: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, me diz onde o puseste, e eu o levarei. E Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Ele fala: mulher, né? Primeiro, por que choras, mulher? A quem você procura? Ou seja, Jesus está falando: quem que você está procurando? É como que Jesus está dizendo: você não precisa procurar. Você não vai encontrar aonde você está procurando. Então, o seu defunto, você não vai achar. Para de procurar o seu defunto. E ela fala assim: mas aonde você pôs ele? Se eu não tenho que procurar mais, aonde você colocou? Eu não sei a Bíblia de vocês. Ali tem, olha ali, ó. Tem uma exclamação ali. A exclamação é tipo: Maria. É uma frase, não está brigando com ela, mas ele está dizendo: Maria, acorda, desperta, Maria. Quando ele fala o nome dela, ela: Rabone. A Bíblia diz depois que aqueles 2 discípulos, quando ele parte o pão, os olhos dele abrem, mas ela abriu os olhos dela quando ela ouviu o nome dela. Será que talvez algo na entonação de voz de Jesus? Porque eu acredito que Jesus não mudou de forma, continuou parecendo o jardineiro. Sabe, irmãos, aqui eu peço um espaço para vocês, para viajar na palavra com vocês. A Bíblia apresenta: Jesus não era o mesmo Jesus quando ele ressuscitou e quando ele morreu. A Bíblia mostra que o Jesus ressuscitado era diferente do Jesus que andou com os apóstolos. Nenhum deles reconheceu Jesus. Ela não reconheceu, os discípulos no caminho de Emaús não reconheceram, mas depois que ele se revelou a eles sabiam quem era ele. Então quando Jesus se revelou a eles, aí depois eles souberam, não tiveram mais dúvida. Mas era diferente, esse Jesus aqui era diferente.
E assim, às vezes, né, agora que Jesus subiu aos céus, e Ele se revela a nós, Ele se manifesta a nós, às vezes a gente não vê, às vezes a gente não entende, a gente não percebe. Mas Ele quer que percebamos. Por quê? Porque como Maria, Ele quer tirar toda dúvida de nós. Ele quer tirar toda a confusão, todo choro, toda angústia, toda tristeza. Ele quer que nós tenhamos fé e esperança. E sabe o que é pior de tudo? Que aí Maria sai e aí fala que ela vai anunciar para quem? Para os apóstolos. Maria é a primeira apostila da Bíblia. É a apóstola que foi anunciar aos apóstolos a ressurreição. Porque depois os discípulos passam a anunciar a ressurreição, mas a primeira a anunciar a ressurreição de Jesus foi Maria. E aqui, eu abro um parênteses para trazer só um conteúdo teórico para vocês. 5 minutos eu vou falar isso. Quando as pessoas estão debatendo, falando da ressurreição de Jesus, muitos dizem que que foi implantado essa narrativa, mas que Jesus não ressuscitou. Que roubaram o corpo dele. E é uma narrativa que o cristianismo, que os cristãos falam que Jesus ressuscitou. E aí, nós como cristãos, e outros cristãos que defendem a palavra, dizem o seguinte: é impossível isso acontecer. Uma das provas de que a narrativa do que o cristianismo ensina é verdade, é que o primeiro que anunciou a ressurreição de Jesus foi Maria Madalena, foi uma mulher. É como que a questão é a seguinte: na época de Maria Madalena e de Jesus, a mulher tinha voz? Era importante o testemunho de uma mulher? Então, se o cristianismo quisesse inventar uma narrativa que Jesus tinha ressuscitado, mas eles tinham escondido o corpo de Jesus, eles iam dizer para uma mulher: vá falar, ou ia escolher alguém de autoridade, escolher um homem conhecido e reconhecido. Qual seria a pessoa ideal para anunciar a ressurreição de Jesus se eles estivessem escondido o corpo? Maria ou José de Arimateia? Seria José de Arimateia, não seria? Mas primeiro que anuncia a ressurreição de Jesus foi uma mulher. Significa que o cristianismo não ganhava nada. Portanto, essa é uma prova de que é verdade a ressurreição dele. Que foi ela quem viu. Que foi ela que estava lá. E fica registrado nos evangelhos que a primeira testemunha da ressurreição do Jesus vivo foi uma mulher, Maria Madalena. Então Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não se revela mais para o pastor. Jesus não se revela mais para os apóstolos. Primeiro a receber a revelação de Jesus foi essa mulher. Portanto, devemos crer igualmente. Amém? Vamos orar? Senhor, eu oro e coloco a Tua palavra, Senhor, que não falha. Eu sei que o Senhor cumpre a Tua palavra. Eu sei que o Senhor é aquele que coloca, Senhor, essas palavras para que elas façam a obra que o Senhor ordena, Senhor. Que ela venha selar no meu coração o meu destino. Que ela venha selar, Senhor, no coração da Tua igreja o destino dele, o destino do Teu povo. Fala conosco, guia-nos nos Teus caminhos. E que a Tua palavra seja viva, Senhor, nas nossas vidas. Eu oro e agradeço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos organizar a nossa oferta, o nosso dízimo, nossa contribuição.